Meu Strava tá doidão. Sabe quando você faz uma descida, subida ou percorre algum trecho e sai correndo para casa para ver o seu tempo, fazer um comparativo e se depara com um tempo totalmente absurdo? Pois é, está acontecendo bastante comigo, principalmente depois dessa atualização drástica do Strava. Eu vou mostrar o que está acontecendo aqui comigo e tentar ajudar um pouquinho as pessoas que estão iniciando no Strava e não entendem exatamente como essa plataforma funciona. Bom, eu confesso que eu não sou um desbravador do Strava, aquela pessoa que fica ali o tempo todo olhando para a rede social, tentando pegar conta, tentando pegar tempo e tudo mais, mas é uma rede social bastante divertida e de vez em quando eu dou uma checada nos números e nos resultados, porque sim, eu acho que vale a pena a gente às vezes fazer uma métrica, principalmente com nós mesmos. Quem já conhece o Strava há algum tempo sabe que ele não é uma ferramenta extremamente precisa. Ela é bastante divertida, mas dependendo do GPS que a gente usa, se a gente grava diretamente do celular, ele dá divergências nesses números. Às vezes para mais, às vezes para menos. Então você vai ver aí, às vezes, tempos menores, altimetrias maiores, altimetrias menores. Enfim, dependendo do que você está usando para marcar a sua atividade, você pode ter resultados diferentes. Bom, mas não é disso que eu vim falar aqui hoje. A gente sabe que o Strava sofreu algumas alterações drásticas aí, basicamente a rede social se transformou numa rede social paga. Ainda existe a conta gratuita, ela ainda tem algumas funções, a gente consegue olhar algumas coisas, mas como experiência do usuário eu achei que ela ficou bastante complicadinha e perdeu um pouquinho da essência. Então, quem gostava da rede social, gostava de se divertir, comparar tempo, fazer análise, agora vai ter que pagar o Strava. E outra coisa que a galera me pergunta muito, principalmente em relação aos GPS que eu testo e tudo mais, é o pessoal pergunta se ele mede a questão dos segmentos do Strava. Isso já era alguma coisa que só acontecia no Strava pago e agora, mais do que nunca, se você estiver comprando um GPS pensando nessa questão de medir o segmento do Strava, bota na sua cabeça que, primeiramente, antes de escolher o GPS por conta disso, você deve se preparar para pagar o Strava para poder usufruir dessa ferramenta. Bom, o que aconteceu comigo nesses últimos dias? A gente está fazendo alguns testes com a bike de XC em relação à bike de Enduro. A gente montou um projeto de Enduro, o pessoal está pedindo para a gente andar de bike de XC e a gente vem fazendo alguns testes, alguns pedais e tudo mais. Ontem levei a câmera sem pretensão nenhuma, a ideia não era gravar vídeo nem nada. Fizemos uma descida rápida, não extremamente rápida, não era aquela tocada, vamos tentar pegar tempo e tal. Na verdade a gente queria ver o comportamento da bicicleta. Então eles foram de Enduro, eu fui de XC tentando acompanhar eles, principalmente nas curvas, que é mais difícil, né? A bike de XC ela é mais solta, ela é mais leve e tudo mais, os saltos e tal.
Então assim, a gente queria ver mais a parte técnica. Mais uma coisa me chamou a atenção. A gente fez 2 descidas dessas mais rápidas e os tempos foram totalmente divergentes. A gente ficou com a pulga atrás da orelha. Eu acordei hoje, fui para lá de novo com a Bike XC. Acabei não levando câmera porque a ideia não era gravar vídeo, mas eu registrei os tempos e deram tempos absurdamente altos. Alguma coisa estava acontecendo e eu mergulhei dentro do Strava aqui para descobrir o que seria isso. Eu não sei se é um erro no segmento, eu não sei se é um bug do Strava depois da atualização, porque eu nunca tinha notado isso antes. Eu não tenho nenhum resultado anterior que seja igual esse aqui. E eu venho notando algumas pessoas nas redes sociais também fazendo alguns questionamentos sobre tempos mensurados no Strava, principalmente depois dessas alterações. Bom, galera, então a primeira coisa que eu fiz foi entrar aqui no aplicativo da Lesign para ver exatamente o que estava acontecendo com meus tempos. Então eu entrei na atividade de ontem, dia 3 de junho, para ver exatamente aqui o que ele estava marcando. Nada errado, nada que me chamasse atenção. Então as descidas aqui, elas estavam convergentes, ou seja, elas estavam medindo certinho a questão de velocidade, a questão de tempo e tudo mais. Então eu não vi nada na questão da marcação do GPS, que poderia ser um problema, já que eu estou testando um GPS novo, né? Então isso poderia acontecer, poderia ser alguma coisa de configuração do GPS, às vezes a captação do GPS, mas nenhum problema, ele está funcionando 100%, tanto na atividade de ontem quanto na atividade de hoje. Elas foram extremamente compatíveis, não teve nenhum problema. Já aqui na minha atividade no Strava, olha aqui o que, que aconteceu. Então, no dia 3, que foi ontem, a gente tem a marcação de alguns tempos, e o que me chamou bastante atenção foi essa medida aqui, ó. Platô Lost, sexta-feira 13, final XC. Então, é uma medida de 0,58 km, está tudo aqui certinho. O meu tempo, 9 minutos e 13. E logo depois, na mesma descida, basicamente a mesma velocidade, a gente fez basicamente a mesma coisa, mesmo segmento, 0,58 km e tudo mais, um RP de 1 minuto e 31. Algo estava acontecendo, alguma coisa realmente diferente, porque como é que poderia eu fazer 2 descidas praticamente iguais, na mesma velocidade, e dar uma diferença de tempo absurda como essa? Bom, hoje eu fui para o morro fazer a mesma coisa, fazer um tira-teima, então dei 2 descidas, nada demais, nada, a questão não era ganhar tempo nem nada, era apenas fazer as descidas e ver mais ou menos qual tempo seria marcado. Então a gente pode ver aqui a primeira descida, 0,58, 6 minutos de descida. E eu desci basicamente igual aquelas outras 2 descidas de ontem, tá? Segunda descida, 0,58, mesma coisa, 6 minutos novamente. Alguma coisa estava acontecendo, eu não estava entendendo por quê. Analisando bastante a marca aqui, o que, que eu consegui notar? Vocês podem ver aqui no Strava que o início do segmento ele acontece aqui, ó. Então a gente vê o início de segmento. O que, que o Strava ele fez? Ele começou a pegar o segmento na subida. Então ele marcou toda a minha subida, toda a parte que eu subi, toda a voltinha que eu dei aqui, o tempo que eu parei para beber água e tudo mais, e depois ele pegou a descida. Bom, uma outra coisa que eu notei aqui também, eu peguei uma atividade de dezembro de 2019. Então aqui, ó, dezembro de 2019, atividade. E a entrada da trilha é aqui, ó. Então o Strava ele está marcando exatamente da entrada da trilha. Já na atividade mais recente, ele começou a marcar daqui de cima, e não da entrada da trilha. E aí está causando toda essa interferência. Bom, vocês podem ver aí, tudo pode acontecer. Eu notei 2 diferenças. Uma, ele pegar o segmento subindo e não pegar o segmento descendo. Eu não tinha notado isso acontecer antes. Pode acontecer um conflito aí de segmento, eu sei que isso pode acontecer, mas está acontecendo muito. Não sei se é por causa da mudança do Strava. O pessoal já estava colocando ali nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, algumas diferenças, o pessoal não entendendo o tempo que estava sendo marcado e tudo mais. Eu não ia fazer vídeo,
Eu achava que a galera estava chateada com a mudança do Strava e por isso estavam questionando e tudo mais, mas não, aconteceu comigo. E eu ainda notei uma segunda diferença, que é exatamente no segmento. Ele começava de um ponto, agora ele está começando de outro ponto. São os mesmos 0,58 quilômetros, é a mesma medida, os mesmos resultados que já tinha do ponto lá na frente e agora marcando do ponto aqui atrás. Então, assim, mudanças que estão acontecendo aí. Eu queria saber se é algo isolado aqui, se está acontecendo aí com você, se você já notou alguma diferença nesse sentido, coloque aí nos comentários. Espero ter ajudado o pessoal aí que está esquentando a cabeça, principalmente a galera que gosta aí de um com. Dá uma analisada, vê se tem algum problema nesse sentido e compartilha aí com a gente. Valeu, um abraço.